Mi Dragon System, Capítulo 1, Uma Nova Vida. Nunca pensei que os humanos fossem capazes de fazer isso, mas parece que eles finalmente conseguiram me derrotar. Eu, o primeiro e único grande dragão sem. Eles tentaram e tentaram continuamente e depois de 1000 anos, eles finalmente conseguiram. Aquela bruxa, quem era ela? Sempre houve alguém tão poderoso entre eles. Não consegui me lembrar dos detalhes precisos dos acontecimentos que ocorreram antes da minha morte. Acho que é a velhice. Lembro-me que os humanos estavam sempre em busca de me vencer. Sempre que eu encontrava um lugar para chamar de casa, os humanos vinham e atacavam sem motivo. Perseguiam e caçavam a minha espécie. Eles mataram meus amigos, minha família, todos que eu amava até eu ser o único que restou. Com nada e ninguém sobrando, eu só poderia retribuir o favor. Olho por olho, como diriam os humanos. Eu ouvi um humano gritar essa frase para mim enquanto ele estava me atacando uma vez. Mas agora acabou. Posso finalmente descansar em paz. Quando finalmente estava aceitando minha morte, comecei a ouvir ruídos estranhos entrando em minha cabeça. É um menino, um lindo menino. Eu queria gritar com quem estava arruinando meus momentos finais de descanso. O que aconteceu? Eu não deveria finalmente seguir em frente? Olhe para ele. Ele é tão fofo. Fofo. Quem ousaria chamar Sem, o dragão todo-poderoso de fofo? Tentei dar uma olhada nos idiotas que estariam em breve dando o seu último suspiro. Quando finalmente encontrei forças para abrir os olhos, duas figuras desfocadas começaram a aparecer no meu campo de visão. Lentamente, minha visão nebulosa começou a clarear. Finalmente, consegui ver o que estava na minha frente. Era um humano. Uma mulher humana. Comecei a examiná-la de perto, como nunca tinha visto um humano tão perto antes. Ela tinha longos cabelos negros com um rosto oval. Sob os seus olhos, estavam manchas escuras, mas embora parecesse cansada, ela não pôde deixar de sorrir. O que mais me chocou foi como essa mulher era gigantesca. Seria este o inferno? Será que vou passar a ser torturado por humanos gigantes por causa de todos os que matei? Quem quer que fosse essa humana, ela não era normal. Eu tenho que escapar daqui. Usei todas as minhas forças e tentei voar para longe. Mesmo se eles forem gigantescos, eles nunca poderiam me pegar no céu. Quando tentei voar, nada aconteceu. Então percebi que não conseguia nem sentir minhas asas. As minhas costas elas desapareceram. O que aconteceu às minhas asas? Comecei lentamente a olhar para o meu corpo e pude ver que estava certo. Era um inferno mesmo. Eu era um bebê humano. Ao lado da mulher estava um homem apenas olhando para mim como se eu fosse um pedaço de bife cozido. Esses humanos cruéis. Olhe para ele se contorcendo. Posso segurá-lo. A mulher começou a me passar para o homem ao lado dela. Tentei o meu melhor para resistir, mas não consegui controlar meu corpo. Cada comando que dei ao meu corpo simplesmente não parecia funcionar. Tentei gritar em protesto, mas tudo o que saiu foi som de choro. Enquanto o homem me segurava nas mãos, parei de tentar gritar. O choro na sala havia parado. Mesmo que eu não tivesse controle sobre meu corpo, eu poderia pelo menos decidir quando poderia fazer barulho ou não. Oh, ele parou de chorar. Acho que ele gosta do papai. O homem estava olhando para mim com um sorriso assustador. Se ao menos eu pudesse lutar contra ele. Espere um momento, essa não era a oportunidade perfeita. Tive uma segunda chance. A chance de completar o que eu não conseguia fazer antes. Assim como eles fizeram com a minha raça, agora eu tive a chance de fazer o mesmo com a deles. Eu poderia me vingar e matar todos os humanos. KGGG. Olhe para sua risada fofa. Ele parece estar de bom humor agora. Este homem estúpido. Eu terei minha vingança com você primeiro. Tentei concentrar toda a minha energia em minha boca e língua. Eu lentamente juntei a saliva na minha boca, esperando que ela aumentasse. Estava funcionando. Eu podia sentir as bolhas se acumulando na minha boca. O que há de errado com ele? Parece que ele está prestes a ficar doente. Conforme o homem se aproximava do meu rosto, eu sabia que essa era minha chance.
Abri a boca e expulsei o líquido com toda a força e o mais longe que pude. A saliva voou a curta distância e pousou bem na sua cara. O homem estremeceu e rapidamente me devolveu para a mulher. Eca! Acho que ele fez isso de propósito. Comecei a rir do humano patético. A mulher sorriu. Parece que quando você crescer, vai se tornar um encrenqueiro. Comecei a sentir-me cansado. Será que toda a energia que eu tinha consumido estava concentrada na minha boca? Eu não tinha acabado de acordar. Tentei lutar contra a sonolência, mas não tive sucesso. Era como se alguém tivesse colocado um feitiço em mim. Este fraco corpo humano. Mi-Dragon System. Capítulo 2. Um amor de mãe. O grande dragão, Sen, foi agraciado com o nome de Rai. Era tudo porque seu pai disse que o nome o lembrava do sol. Mas o grande dragão, Sen, o detestou. O nome era muito comum e medíocre. Ele se sentia fraco cada vez que ouvia seu próprio nome. Rai não, o grande dragão, Sen, sabia que incomodava a todos com os seus gritos e birras de raiva, mas eles não pareciam se importar muito com isso. Cada vez que seus pais o chamavam pelo nome, ele começava a chorar em protesto. O que eles estavam pensando, me chamando de Rai? Ele odiava o nome, pois o achava incompatível com seu verdadeiro e glorioso eu. Alguns meses se passaram desde que Sen entrou nesse seu corpo humano. Sua compreensão dos humanos melhorou significativamente com o tempo. Na verdade, ele agora sabia até o nome de seus pais. Algo que ele pensou que nunca teria se incomodado em fazer. Ele logo percebeu quão difícil era apenas chamá-los de humanos de cabelo comprido e humanos de cabelo curto. Como na cidade, havia muitos humanos de cabelos compridos e curtos. Sua mãe se chamava Scarlet Talien, enquanto seu pai era algo como Jack Talien. Embora ele não entendesse muito bem a profissão deles na cidade, as pessoas pareciam respeitar profundamente o casal. Cada vez que eles tinham visitas, muitas vezes recebiam presentes. Com o fluxo constante de visitantes, Sen começou a compreender que os seus pais pareciam ser mais bonitos do que os humanos comuns. No aspecto facial, a sua mãe era a definição de beleza, com longos cabelos lisos e negros, e um rosto simétrico que sempre a fez parecer adorável e honesta. Claro, seu pai também não perdia, seu corpo era bastante musculoso e atlético em comparação com os outros habitantes da cidade. A residência da humilde família de Sen nunca faltou visitantes, até que algo peculiar aconteceu. O cabelo de Sen era de cor preta azeviche como sua mãe, mas depois de alguns meses seu cabelo começou a mudar de cor para um tom avermelhado. Apenas algumas semanas após a descoberta inicial, o seu cabelo ficou completamente vermelho, apenas algumas mechas pretas ficaram presas no seu cabelo. Sua sobrevivência serviu como prova de que ele não nasceu do mesmo modo que as outras crianças. Essa estranha ocorrência gerou rumores como a maldição da família Talien. Ouvindo tudo isso, Sen percebeu que a cor vermelha deve ser uma cor do azar neste mundo. Mas o que ele poderia fazer? Ele era um dragão vermelho. Ele reconheceu que alguns de seus poderes de dragão ainda estavam vivendo dentro dele e isso se tornou a razão de seu cabelo ter mudado tanto. Sen ficou indignado, mas no final, ele era apenas uma criança. Ele memorizou o rosto de todos e manteve seus planos de vingança em espera, pois havia um novo inimigo que ele tinha que conquistar primeiro. Isso foi Rai. Você está pronto para o jantar? Mãe de Sen, Scarlet perguntou com um sorriso. Hora do jantar. Sen se sentou em frente à mesa e ele foi amarrado em sua cadeira, incapaz de se mover. Quanto ao motivo pelo qual ele estava sendo contido, bem, era porque Sen estava sendo educado por seus pais. À sua frente, em cima da mesa, havia um par de colher garfo. O grande dragão, Sen, que mal conseguia controlar os membros de seu corpo recém-descoberto, resistiu. Mas, muitas vezes, ele ficava pensando como a humanidade alcançou tal precisão quando se trata de controlar uma máquina complicada como seu corpo humano.
Sen achou incompreensível que os humanos pudessem fazer movimentos tão minúsculos a ponto de pegar algo tão minúsculo como este par de colher garfo. O interesse de Sen foi despertado, mas os dragões eram inatamente orgulhosos. O fato de ser forçado a fazer algo como usar essas ferramentas na frente dele o tornou revoltado. Ele se recusou a acreditar que os humanos eram muito superiores aos dragões. Ele começou a enfiar a cabeça na tigela de sopa e então a comeu como um verdadeiro dragão alfa faria. Embora sua língua estivesse doendo um pouco, ele estava feliz porque conseguiu mostrar a esses humanos como um verdadeiro dragão come sua refeição. Sen ergueu a cabeça com orgulho e sorriu, pensando que tinha vencido os dois ao comer a comida nas suas próprias regras do que nas regras deles. Scarlet e Jet se encararam por um momento antes de rir. Rai, você é tão bobo. Olha a bagunça que você fez. Um sorriso apareceu em seu rosto. Sen ficou pasmo. Por quê? Porque toda vez que Sen tentava chatear sua mãe, suas ações sempre terminavam com ela sorrindo para ele. Sen odiava admitir, mas pela primeira vez na vida, ele chegou a perceber a existência de um humano que nunca iria querer que desaparecesse. Mi-Dragon System, capítulo 3, meu primeiro aniversário. Passou um ano e finalmente chegou o primeiro aniversário do grande dragão Sinão, de Rai. Os pais de Rai pareciam estar cuidando dele com grande interesse. Era óbvio porque, pois depois daquele incidente que aconteceu há 6 meses, eles agora esperavam que ele começasse a andar sozinho em breve. Quanto ao qual aquele incidente estava se referindo, bem, não era grande coisa, mas com certeza o fazia se sentir bem. Bem quando seu pai estava trocando a fralda, Rai mirou com cuidado e disparou um turbulento jato amarelo no rosto de seu pai. Era um alvo e ele tinha dado um banho dourado com sucesso no seu pai. Mesmo agora, ainda posso me vingar lentamente, uma pessoa de cada vez, ele pensou. O olhar chocado no rosto de seu pai o fez se empolgar. Olhar para seu rosto patético causou um lapso de língua e ele inconscientemente deixou escapar a palavra idiota. Para ele. Naquele momento, Rai ficou rígido como uma rocha, aterrorizado com a forma como seu pai reagiria à sua primeira palavra dita. Ele ainda era apenas um bebê. Conhecendo os humanos, eles podiam amarrá-lo num pau e queimá-lo abruptamente chamando-o de amaldiçoado. Mas, de repente, o rosto de seu pai ficou vermelho e depois as lágrimas de alegria o seguiram. Ele ergueu Rai no ar e gritou. Rai, eu sabia que você era um gênio. Você realmente é meu filho. Você é especial. Rai ficou totalmente pasmo e em toda a baderna, ele descobriu que seu pai estava com a boca aberta de alegria. Ele agora tinha a chance de lhe banhar de novo diretamente dentro da boca, mas decidiu não fazer porque o elogio de seu pai o deixou indescritivelmente feliz. Por causa disso, seus pais pensaram que ele aprendia rápido. No entanto, Rai sempre achou incompreensível o ato de caminhar. Mas não era porque ele estava sendo descuidado. Na verdade, ele estava tentando o seu melhor para andar sozinho o mais rápido possível, mas simplesmente não conseguia controlar os pés. Seu senso de equilíbrio estava sempre errado. Isso sempre desanimou Rai. Qual foi o sentido de andar, afinal? Rastejar é ainda melhor. Eu também posso me mover mais rápido, Rai pensou consigo mesmo. Mas quando viu os olhares desapontados em seus pais enquanto o observavam secretamente ao anoitecer, Rai decidiu, por algum motivo, que precisava mostrar a eles o quão capaz ele era. Ele sentiu a necessidade de provar a eles que ele era realmente um gênio. Ele decidiu naquela noite agitada que teria o hábito de praticar sozinho, sem o conhecimento de seus pais. Nos últimos meses, Rai aprendeu muito. Quando sua mãe estava lendo uma história para dormir, ele descobriu que o mundo em que ele havia vivido era o mesmo em que ele estava naquele momento. Quanto a como ele descobriu a verdade, foi quando ele percebeu que a história que sua mãe havia contado era sobre a história de um dragão vermelho cruel que frequentemente visitava a Terra para punir crianças travessas. O nome do dragão vermelho era Sen.
Rai ficou imediatamente orgulhoso por o seu nome se ter transformado num símbolo popular. Muitas vezes era usado para assustar as crianças. Mas isto também o deixou triste. Quanto tempo tinha passado desde a morte dos meus amigos e o fim da minha vida? Para Sam, parecia que apenas um segundo havia se passado entre ele ser o chamado dragão vermelho cruel e ser um ser humano genuíno. Antigamente, aqueles que conheciam o nome do grande dragão, sim, temiam seu poder, mas agora ele se tornou uma historinha para dormir. Rai só conseguiu balançar a cabeça e decidir que se aprofundaria nesse mistério quando tivesse idade suficiente. O primeiro aniversário de Rai neste mundo finalmente chegou e ele recebeu uma espada de seu pai como um presente. Desnecessário dizer que sua mãe estava com raiva, mas era compreensível. Que merda uma criança que nem mesmo consegue segurar um par de garfo e colher faria com uma espada. O casal discutiu por um bom tempo e, para ser honesto, Rai nem ligou para isso. De vez em quando, Rai costumava espiar e, através disso, descobriu que seus pais pareciam estar trabalhando como aventureiros. Seu pai era um espadachim e sua mãe uma maga. A profissão parecia ser muito respeitada e havia apenas 2 aventureiros em toda a cidade. Sem surpresa, essas 2 pessoas eram seus pais. Isso explicava por que sua casa recebia tantos convidados todos os dias e por que eles sempre traziam presentes. Aventureiros podem não ser algo comum de se ver, mas magos eram tão raros quanto a pena de uma fênix. Rai nunca tinha visto ninguém lançar magia antes, exceto sua mãe, que a usava algumas vezes quando discutia com o marido. Essa raridade despertou o interesse de Rai e ele se perguntou se poderia se tornar um mago no futuro. Se ele pudesse, então tornaria sua vingança muito mais fácil do que ele esperava inicialmente. Mi-Dragon System, capítulo 4, tornando-se um mago. O segundo aniversário de Rai estava próximo e ele estava mais animado do que nunca. Por quê? Era porque toda criança na idade de 2 anos poderia ser testada se tivesse a habilidade de se tornar um mago. Como filho de um aventureiro e de um mago, era compreensível que os talentos de Rai precisassem ser testados se o ditado de que um casal de tigres não gerava um filhote cachorro fosse verdadeiro. Os pais de Rai o levaram para o centro da cidade do Reino Alure. Sua cidade natal era bem pequena e não tinha o equipamento necessário para testar suas habilidades mágicas, então os seus pais decidiram levá-lo à cidade mais próxima para fazer a avaliação. Acontece que se um dos seus pais era um mago, então você tinha uma chance muito alta de se tornar um mago também. Embora a chance não fosse 100%, ainda era melhor do que nada. Na verdade, um bom número de magos nos tempos atuais veio da linhagem de magos anteriores. Claro, Rai não tinha dúvidas de que ele poderia se tornar um mago. Ele era anteriormente um dragão. Os dragões eram governantes da magia. Ele tinha mais poder mágico do que qualquer ser humano poderia esperar. No entanto, era mentira dizer que ele não se sentia inseguro. Afinal, ele pode ter sido um dragão em sua vida anterior, mas agora ele era um ser humano. Ele não era tão retardado a ponto de pensar que não tinha chances de falhar. Rai e seus pais finalmente chegaram ao centro da cidade e ele imediatamente percebeu algumas diferenças. Parecia haver um número maior de aventureiros e magos aqui. Muitas pessoas estavam andando com ferramentas mágicas à sua volta, mas ao mesmo tempo, Rai ficou triste quando percebeu a lacuna entre os pobres e os ricos. Os ricos e os poderosos receberam influência e atenção, mas os pobres e os mendigos receberam nada além de desprezo. Ele estava triste e frustrado pelo fato de que os humanos não pareciam ajudar aqueles que eram mais fracos do que eles. Em vez disso, eles os desprezavam e zombaram deles como seres inferiores, embora fossem todos seres humanos iguais. Rai uma vez assumiu a obrigação de proteger os fracos, mas apesar de seus melhores esforços, ele falhou. Depois de caminhar pelo centro da cidade, segurando a mão de sua mãe, eles finalmente chegaram ao seu destino. Rai estava cansado de tanto caminhar, seu pequeno corpo não aguentava muito mais.
E deu um pequeno bocejo. Esses seres, quando nascem, não conseguem nem se defender sozinhos. E hoje eu acabo com essa terrível maldição. Parecia que o pai de Rai tinha algo para fazer. E deixou os dois enquanto voltava para casa antes dos outros. Ele olhou para a construção semelhante a uma catedral à sua frente e descobriu que era maior do que 4 dragões adultos juntos. NT. Que unidade de medida. No entanto, foi uma visão magnífica. Scarlett, a mãe de Rai, explicou rapidamente que o prédio era uma escola chamada Academia Roland e que tinha uma política rígida em que só aceitava magos. Esta foi a escola que ela frequentou quando era mais jovem, e ela esperava que Rai também pudesse se tornar seu aluno também. Eles se afastaram do prédio da escola e chegaram a um prédio próximo. Este edifício parecia menos impressionante quando comparado ao edifício principal, mas podia-se ver facilmente que o edifício não foi feito com materiais menos impressionantes. O número de pessoas dentro do prédio era impressionante. Quase não havia espaço para se mover. A maioria das pessoas lá dentro eram pais com seus filhos. Eles se sentaram e esperaram pacientemente na sala de recepção. De vez em quando, alguém entrava na sala de recepção com uma lista na mão e gritava o nome de alguém. Os pais e a criança iriam para a sala onde o teste estava sendo realizado e depois de 5 minutos ou mais eles iriam sair. Na maioria das vezes, chorando. Poucos minutos depois, a mulher saiu carregando aquela lista novamente. Rai Tallien, sua vez de ser testado, ela anunciou enquanto passava o olhar pela multidão. Rai saltou da cadeira e sorriu. Ele seguiu sua mãe e caminhou com a mulher. Ao longo do caminho, Rai passou por uma criança que chorava furiosamente. Além da pena, Rai só conseguiu balançar a cabeça e zombar. O mundo era injusto. Sempre foi. Rai seguiu a mulher para a sala que ele tinha visto antes e descobriu que havia uma mesa e 2 cadeiras de cada lado da mesa. Em cima da mesa estava um grande globo de cristal e colocado em frente daquele globo estava um homem velho, vestido com uma capa branca. A outra cadeira estava vazia. Scarlett sentou-se na cadeira vazia e carregou Rai para o colo dela. Ele se sentiu envergonhado por ter que ser ajudado a se levantar por um mero humano. Queria falar sozinho, mas o velho já estava falando antes dele. Por favor, faça com que seu filho coloque ambas as mãos no orbe à sua frente. O orbe emitirá luz se ele tiver alguma habilidade mágica. A cor correspondente da luz mostrará em qual elemento ele se destaca. Rai zombou intimamente. Uma única frase foi o suficiente. Rai fechou os olhos, ergueu as 2 mãos no ar e agarrou a bola de cristal pelas laterais. Gá. Rai riu por dentro, esperando um grande resultado. Então, ele ouviu alguém soluçar abafado. A voz era familiar, parecia ter vindo de sua mãe. Rai ficou agradavelmente surpreso. Seu talento era tão incrível que sua mãe não conseguiu mais se conter e começou a chorar de alegria. Ela deve ter ficado tão feliz em me ver me tornar um mago. Talvez eu tenha despertado o elemento fogo, assim como minha mãe. Rai abriu os olhos e percebeu que a bola de cristal não tinha reação alguma. Sem luz, sem cor, nada. O que? Minhas condolências, mas o seu filho não tem nenhuma aptidão mágica. O velho disse enquanto balançava a cabeça e acariciava sua barba. Absurdo. Um dragão sem magia. Ele deve estar mentindo. Rai pulou na mesa, com cuidado para não derrubar acidentalmente a bola de cristal no chão. Ele começou a andar em direção ao velho e murmurou. Não se atreva. Eu tenho uma Vic mágica. Rai olhou com raiva para o velho enquanto apontava para si mesmo. Lamento, jovem, mas não há nada que eu possa fazer. O velho deixou escapar um suspiro e se desculpou. Mas Rai não se convenceu. Ele agarrou a barba do velho porque ele estava muito irritado. Ele era um dragão. Ele era o grande dragão, sim. Como ele poderia não ter nenhuma aptidão mágica? Este velho deve estar mentindo e está tentando esconder meus grandes poderes de minha mãe para nos enganar. Rai puxou com mais força a barba do velho enquanto ele ficava mais irritado com o resultado do teste.
Scarlett agarrou-se ao braço dele, tentando arrancá-lo da barba do velho. Mas, como Ray estava resistindo muito, seus esforços fizeram com que alguns fios da barba do velho se soltassem. Quando o cabelo caiu no chão, Ray achou tão divertido que começou a rir. Quando o velho caiu, finalmente foi capaz de se livrar de mim enquanto se levantava e gritava: "Tire esses dois da minha frente, agora mesmo." Ray ficou em silêncio durante toda a viagem de volta à sua cidade natal. Sua mãe ainda estava bastante aborrecida pelo que ele fez com o velho. O par de mãe e filho ficaram em silêncio até que Scarlett acabou adormecendo. Mas Ray ainda estava bem acordado. O que estava acontecendo? O mundo estava me punindo pelo número de humanos que matei naquela época. Isso não faz sentido. Caso contrário, por que eu teria essa segunda chance? Se o mundo decidisse que eu merecia algum castigo, então não teria me deixado reencarnar. Ray acenou com a cabeça para si mesmo. Ele calculou que o mundo deve estar testando ele. Se eu não posso me tornar um mago, então devo encontrar outra maneira de obter minha vingança. Ray reafirmou sua determinação. Ele então pensou em seu pai. Quando eles finalmente chegaram em casa, Scarlett contou a Jack sobre a infeliz notícia. Jack estava compreensivelmente chateado, mas não era tão intenso quanto Scarlett. Na manhã seguinte, a família sentou-se em frente à mesa de jantar. Tendo finalmente entendido o uso da colher e do garfo, Ray percebeu que esses itens tornavam a experiência de comer significativamente melhor do que antes e não havia necessidade de se banhar e arrumar a bagunça que fez depois. Assim que o café da manhã terminou, Ray colocou decididamente o garfo e a colher na mesa e olhou diretamente nos olhos do pai. "Pai, você me ensina como lutar." O silêncio caiu. Mas no momento seguinte, os olhos de Jack começaram a brilhar sob uma luz excitada. Parecia que seu sonho iria se tornar realidade, afinal. Mi-Dragon System, capítulo 5, tornando-se um espadachim. 4 anos se passaram desde então, e Ray, a reencarnação do grande dragão, tinha se tornado maior nos últimos anos. Ele estava agora com quase 1 metro de altura. Seu cabelo era ruivo e espetado, embora a combinação fosse um pouco estranha para este tamanho e idade. Ray decidira mudar seu penteado para isso, pois sentia falta das escamas que percorriam ao longo de suas costas. Esta foi a coisa mais próxima que ele poderia fazer para que ainda se parecesse com um dragão. Parado na frente de Ray estava um homem vestindo uma armadura completa feita de couro. Ele segurava uma espada na mão e não usava capacete. Este conjunto foi uma escolha ideal de equipamento que permitiu que ele se movesse em alta velocidade enquanto ficava significativamente protegido. O homem na frente de Ray era seu pai. A postura deles deixava óbvio que eles estavam prestes a entrar em batalha. Ray observou seu pai cuidadosamente com os olhos. Do ponto de vista de um estranho, ele parecia extraordinariamente descuidado. Mas Ray, que agora conhecia o pai, sabia que estava pronto para atacar a qualquer momento. Como Ray já tinha 4 anos, todos os dias ao meio-dia, ele lutava contra o pai na hora do almoço. Nem mesmo uma vez ele conseguiu vencê-lo no caminho da espada. Mas hoje Ray planejava mudar isso. Ele deu o primeiro passo. Seu pai também se moveu ao mesmo tempo. Antes, Ray mal conseguia acompanhar os movimentos do pai. Mas agora ele era capaz de seguir cada ação de seu pai. Então, antes que seu pai pudesse alcançar a distância de ataque de Ray, ele saltou no ar e fechou a distância entre ele e Ray de forma decisiva. Ray abriu um sorriso no rosto. Quantas vezes ele tinha visto essa cena? Mesmo ele não conseguia contar quantas vezes seu pai usou esse movimento contra ele. Agora que ele estava preparado para o que estava para acontecer. Ele estava pronto. Ray murmurou em seu coração enquanto falava sobre as próximas ações em sua mente. Um golpe de cima, então um passo pro lado no último segundo, um giro e ataque de lado. Mas, pouk! A visão de Ray escureceu. Ele desmaiou. Momentos depois, ele acordou e viu que estava dentro de casa. Ele podia ouvir sua mãe repreendendo seu pai.
Você não poderia ter pegado leve com ele. Ele só tem 4 anos. Rai podia imaginar seu pai soando muito enquanto tentava explicar tudo para sua mãe e o pensamento o fez sorrir. Só falta um ano para o exame. Não posso pegar leve com ele. Se ele continuar assim, não vai conseguir passar no exame de admissão. Rai estava ouvindo conversa de seus pais. Eles não tinham ideia de que ele já estava acordado. Mas os sentidos de sua mãe eram muito mais aguçados do que suas expectativas. Ela o viu com um canto dos olhos. Ela então correu e colocou as 2 mãos ao lado de suas bochechas. Rai, você está bem. Você realmente não precisa se forçar a fazer isso. Você não precisa seguir nossos passos. Existem muitos trabalhos nobres por aí que você pode fazer além deste. Scarlett disse em um tom de voz preocupado. Rai podia ver claramente que Scarlett estava realmente preocupada com ele. Ela deve ter visto como eu ficava deprimido todas as vezes depois de nossas lutas. Rai pensou consigo mesmo. Mas Rai não ficou chateado porque perdeu para o pai. Ele estava chateado porque não apenas não tinha nenhum talento como mago. Ele também não tem talento para lutar com espadas. Se ele não conseguia vencer nem mesmo um aventureiro comum como seu pai, então como ele poderia destruir a raça humana? O pai de Rai se aproximou e disse com um sorriso no rosto. Ainda temos um ano, Rai, pense sobre o que eu te disse. Se você realmente quiser, eu sei que você pode fazer isso. Um ano foi tempo suficiente para eu melhorar. Em um ano, o processo de seleção da Academia de Cavaleiros, Avron, começaria. Era a mesma escola que seu pai frequentou. Aos 5 anos, todas as crianças podiam fazer o exame de admissão e, possivelmente, receber as qualificações para entrar na academia. A Academia Roland estava agora fora da equação, já que Rai obviamente não tinha qualificações para se tornar um mago. Em suma, sua única escolha agora, neste momento, era a Academia Avron. Rai respirou fundo e olhou para seus pais. Eu vou fazer isso. Vou ser o mais forte que alguém já viu. Scarlett e Jack se entreolharam com rostos preocupados. Mi-Dragon System, capítulo 6, treinamento especial. Com mais determinação para ter sucesso do que nunca, Rai decidiu dobrar a quantidade de treinamento que fazia anteriormente. Sua resistência e força podem estar acima das de uma criança média de 4 anos, mas seu problema era seu controle ao usar a espada. Parecia que seu cérebro era muito mais rápido que seu corpo e suas mãos eram desajeitadas. Sempre que seu cérebro ordenava que seu corpo fizesse algo, ele sentia um atraso significativo, o que lhe causava problemas. No entanto, havia uma coisa que Rai sabia que precisava fazer para se tornar ainda mais forte. Era adquirir uma verdadeira experiência de combate real. Isso permitiria que ele se tornasse um lutador mais forte, pois permitiria que ele se movesse por instinto em vez de se concentrar em movimentos sutis. Afinal, às vezes, os movimentos instintivos eram muito melhores do que movimentos deliberados baseados em controles. Rai acenou para si próprio enquanto pensava nesta ideia. Ele então saiu e começou a procurar seu pai, que havia saído alguns minutos atrás. Ele o alcançou em algum lugar na estrada, caminhando na trilha fora da cidade com uma bolsa nas costas. Pai, onde você está indo? Ele perguntou. Fui chamado para fazer uma missão. O reino realmente precisa da minha ajuda, então o sinto muito, Rai, mas vou ficar fora por alguns dias, ou talvez até mais. Jack soltou um suspiro. Mas e quanto ao meu treinamento? Rai gritou. Não se preocupe, eu não esqueci disso. Quando estiver pronto, dê uma olhada no celeiro. Tenho certeza que você encontrará uma surpresa agradável lá, Jack disse enquanto caminhava em direção à carruagem que já estava esperando por ele. Rai voltou para casa e bateu a porta atrás de si. O que foi tão importante que ele teve que partir tão apressado? Rai respirou fundo e se acalmou. Ele sabia que ficar com raiva não o levaria a lugar nenhum. Ele decidiu ir ao celeiro para verificar o mistério e, para sua surpresa, o celeiro foi esvaziado.
O celeiro estava completamente vazio, exceto por uma coisa. No meio do celeiro estava um boneco de madeira de tamanho humano. O boneco tinha uma espada e um escudo nas mãos. Ele caminhou até o boneco e notou uma nota presa em seu corpo. A nota dizia: Rai, espero que você goste do meu presente. De pé na sua frente está um boneco inscrito com magia. Eles os usam em todos os recrutas na academia de cavaleiros. Papai teve que mexer alguns pauzinhos e usar algumas de minhas conexões e influências para conseguir um. Para usar isso, basta colocar sua mão no círculo mágico inscrito nas costas do boneco e dizer a palavra nível 1. Este boneco pode ir até o nível 10. Você só precisa passar do nível 1 para entrar à academia de cavaleiros. Nem tente nada além do nível 1, pois não seria uma experiência agradável. Papai te ama, X. Rai franziu as sobrancelhas enquanto jogava o bilhete em direção ao canto de uma sala. Sério, quão forte pode ser um boneco de madeira? Rai puxou a espada e golpeou o boneco com toda a força que pôde. Um círculo mágico apareceu onde ele estava mirando e pouco antes de sua espada alcançar o boneco, foi interrompido por uma parede invisível. Sua espada não conseguia se mover mais. Então é isso que a magia pôde fazer. Muito legal, merda. Rai golpeou o boneco mais uma vez e descobriu que seus esforços eram inúteis enquanto gritava de frustração. A magia parecia ser muito mais poderosa do que a esgrima. Se eu ao menos tivesse o talento, Rai lamentou. Ele então voltou sua atenção para a próxima tarefa que tinha que fazer. Ele foi atrás do boneco, colocou a mão no círculo mágico e entoou as palavras, nível 1. O boneco iluminou-se com uma luz roxa da cabeça aos pés. Rai saltou para trás e se preparou para a batalha, mas mesmo depois de 30 segundos, nada aconteceu. Certamente, não estava quebrado. Bem, é claro, aquele meu pai idiota provavelmente não verificou se o boneco estava funcionando ou não. Mesmo assim, Rai sorriu e correu em direção ao boneco. Ele enviou um golpe penetrante em direção ao corpo do boneco, que estava totalmente desprotegido. Clunk! O som de sua espada atingindo o escudo de madeira foi ouvido. Sem o conhecimento de Rai, o boneco moveu seu escudo e bloqueou a espada. Quando Rai percebeu o que havia acontecido, o boneco já estava balançando a espada em sua direção. Rai saltou rapidamente para fora do caminho, mas tropeçou no próprio pé. Seu corpo estava se movendo mais lento do que a sua mente de novo. Antes que ele percebesse, ele já estava deitado no chão. Ele fechou os olhos, se preparando para a dor, mas depois de alguns segundos, ele não sentiu nada. Abrindo os olhos, ele descobriu que o boneco havia retornado à sua posição original. Rai franziu a testa. Ele se abaixou e pegou uma pedra do chão. Então, ele o jogou na direção do boneco. O boneco reagiu bloqueando a pedra com seu escudo e quando a pedra quicou, ele a atingiu com sua espada. Rai ficou surpreso, mas também animado. Parecia que o boneco só reagia aos ataques. Não parecia tomar a iniciativa nas lutas. Rai acenou com a cabeça para si próprio antes de decidir testar sua teoria. Ele caminhou em direção ao boneco e chegou o mais próximo possível dele, sem entrar em sua distância de ataque. Mas não percebendo nenhum movimento, Rai ficou mais ousado e entrou na distância de ataque do boneco. No entanto, ainda não havia nenhum movimento do boneco. Ele decidiu lançar um ataque surpresa. Te peguei! Ele exclamou. Mas desta vez, o boneco de madeira recuou e evitou seu ataque. Em seguida, o boneco correu em direção a Rai e bateu em seu rosto pelo lado. Tudo aconteceu tão rápido que Rai não teve chance de se esquivar. Embora pudesse ver os movimentos claramente, o seu corpo estava atrasado. Sua reação foi um pouco mais lenta do que a espada do boneco. Vac! Rai suportou diretamente o ataque do boneco em seu rosto. Sua cabeça foi violentamente arremessada pelo impacto do ataque. O gosto de ferro encheu sua boca enquanto seus joelhos se dobraram. Ele caiu no chão e gotas de sangue começaram a encharcar o chão onde ele estava.
A luz roxa que cobria o boneco antes brilhou mais uma vez, mas desta vez, uma voz mecânica pôde ser ouvida. Nível 1, falhou. Sistema desativado. Mi-Dragon System. Capítulo 7, um duelo. Rai tentou lutar contra o boneco mais 4 vezes. Cada vez, terminava em sua derrota vergonhosa. No entanto, pela 4ª vez, ficou completamente nocauteado, incapaz de continuar de pé. Se não fosse o fato de a sua mãe preocupada ter saído à sua procura e o descobriu bem no chão frio e lamacento do celeiro, então ele teria congelado ali mesmo. Rai nem sequer podia se queixar. A espada de madeira do boneco não causou muito dano a ele. Mas foi uma experiência dolorosa lutar contra o boneco, então ele decidiu que precisava de uma pausa. Além disso, Rai também achava que não era bom ser atingido repetidamente com seu corpo frágil. Quando ele acordou, ele saiu para tomar um pouco de ar fresco para clarear a cabeça e tentar descobrir uma maneira de derrotar o boneco de treinamento. A aldeia era um lugar pitoresco e agradável, e Rai apreciou muito a paz. O local estava localizado perto da fronteira do Reino Aluri e do Império Krune. A aldeia era uma aldeia mineira que frequentemente negociava com ambas as partes. Para manter o fluxo constante de recursos naturais, os dois lados costumavam enviar soldados para proteger a vila de criaturas monstruosas. Mas apenas ao longo da fronteira do reino e do império. Rai saiu por conta própria para poder praticar longe dos olhos curiosos de qualquer pessoa. Ele descobriu uma colina fora da aldeia. Ele correu em direção ao topo da colina e foi para a sombra de uma árvore próxima. Depois de se certificar de que ninguém estava por perto, ele respirou fundo e varreu seu olhar através das paisagens à sua frente. Toda a aldeia podia ser vista, a vista era de tirar o fôlego. Já há muito tempo que Rai não sentia tanta paz e não tinha tal vista. Isto era tudo o que ele queria nesse momento. Infelizmente, todos os seus dias de paz no passado seriam sempre interrompidos. No entanto, essas interrupções o lembravam da razão pela qual ele tinha de treinar com cuidado todos os dias. Rai se levantou e pegou sua espada. Ele fechou os olhos e visualizou mentalmente o boneco. Em sua mente, ele sabia o que fazer, ele podia ver todos os passos que precisava dar para a vitória. Rai abriu os olhos e começou a golpear com força. Seus movimentos eram rápidos, mas Rai achava muito lento. Ele podia sentir que seu corpo não conseguia acompanhar seu cérebro. Rai treinou por algumas horas até se sentir esgotado. Coberto de suor, ele se sentou à sombra da árvore e fechou os olhos. Quando abriu os olhos mais uma vez, ficou surpreso ao ver uma menina olhando para ele. Ele ficou tão assustado que se levantou, mas acabou batendo com a nuca na árvore. "Você está bem?" A garota disse com uma voz preocupada. "Você me assustou." "Por que motivo?" Rai disse enquanto esfregava a cabeça que colidiu contra a árvore. Rai olhou diretamente para a garota, ela parecia ter a mesma idade de Rai. Usando um vestidinho vermelho com uma cesta na mão. Ela tinha olhos azuis e seu cabelo loiro chegava até o ombro. Ela apontou para a aldeia. "Está ficando tarde e o sol está começando a se pôr. Acho que é melhor voltarmos para a aldeia agora. Eu estava pensando em como te acordar, e é por isso que eu estava olhando para você. Surpreendentemente, você acordou antes mesmo que eu pudesse fazer qualquer coisa." Um sorriso apareceu em seu rosto. Rai olhou para o céu e descobriu que o sol já estava se pondo. "Devo ter adormecido sem perceber." "Como você sabia que eu estava aqui?" perguntou Rai. "Do que você está falando?" "Eu estive aqui o tempo todo." Percebendo a confusão de Rai, ela apontou para o outro lado da ampla árvore onde Rai havia deitado antes. Um sorriso envergonhado apareceu no rosto de Rai, pois ele não pôde deixar de se sentir estranho ao perceber que não era capaz de detectar a presença dela. "Meu nome é Amy. Este é o meu lugar. Eu venho aqui o tempo todo." "Meu nome é Rai." Ela sorriu para Rai ao ouvir seu nome. "Eu sei, você é bastante famoso na vila." Rai sabia muito bem o que ela queria dizer.
Foi por causa da chamada maldição da família Tallien causada pelo súbito aparecimento de seu cabelo ruivo. Bem quando Rai estava começando a descer a colina com Amy, um grupo de crianças apareceu na frente deles. Um deles era quase idêntico a Amy. Além das roupas e do cabelo curto, não havia nada que se pudesse usar para diferenciar os dois. Afaste-se da minha irmã! O menino gritou. Ele não fez nada comigo, Gary. Amy pulou entre eles, percebendo que uma discussão pode explodir. Gary começou a verificar se Amy estava bem. Ele até verificou se a cor do cabelo de Amy estava começando a mudar, o que era um claro insulto para Rai. Se eu vir você se aproximar de minha irmã de novo, você está morto. Ele fez uma careta. Os outros dois meninos responderam: faça-nos um favor e saia da aldeia. Show, show. Criança amaldiçoada. Sua mãe e seu pai deveriam deixar a vila também. Eles também são culpados por terem uma criança amaldiçoada como você. Rai ficou muito irritado. O sangue começou a correr para sua cabeça. Ele não se incomodaria em fazer nada contra ele se seus insultos apenas o visassem, mas eles haviam tocado sua escama reversa. Além disso, seu pai e sua mãe protegeram claramente a aldeia nos últimos anos. Esses idiotas claramente não sabiam nada sobre o que seus pais haviam feito pela aldeia. No entanto, eles ousaram insultar sua mãe e seu pai? Eles ousam insultar sua nova família. Esses meninos precisam aprender como a vida pode ser difícil. Rai correu em direção ao garoto que disse essas palavras finais. Rai deu um soco direto no rosto assustado do menino, mas foi bloqueado por Gary. No entanto, Gary claramente não esperava a força por trás do soco, então ele cambaleou para trás e ergueu a outra mão para apoiá-la. Por que você parou meu soco? Eu só quero acertar aquele que insultou meus pais, disse Rai. Se você quiser brigar, eu vou me juntar a você alegremente, Gary declarou. Eu não me importo, todos vocês podem vir lutar comigo juntos. Era disso que Rai precisava, experiência de luta na vida real, e contra um bando de garotos de sua idade seria uma boa forma de medir e ver até onde estavam os limites de suas habilidades. Rai zombou e ergueu os dois braços em preparação para lutar. Mi-Dragon System, capítulo 8, uma nova ideia. Os dois meninos parados ao lado de Gary avançaram. Mas assim que fizeram isso, ele estendeu a mão para detê-los. Eu posso espancá-lo sozinho, ele disse. Gary removeu a espada presa em sua cintura e a jogou no chão. Sei armas. Tudo bem, Rai respondeu. Rai fez o mesmo que Gary. Para ser honesto, ele ficou encantado por Gary sugerir que eles não usassem armas. Foi porque ele adotou a política de nunca matar crianças. As crianças eram inocentes, uma tela em branco para Rai. Foram os adultos que os fizeram trilhar o caminho errado. Eu deveria ser capaz de fazer isso, Rai se convenceu. Ele nunca havia vencido uma partida contra seu pai, mas esta era a primeira vez que lutara contra alguém de sua idade. Esta foi uma boa chance para se testar. Rai decidiu atacar primeiro. Ele jogou o punho na direção do rosto de Gary. Gary se inclinou e evitou o soco. Ele então agarrou a mão de Rai e puxou seu corpo para ele. Seus movimentos eram tão fluidos que, quando Rai percebeu o que havia acontecido, Gary já havia plantado o joelho em seu rosto. Os dois meninos atrás de Gary começaram a rir. Rai olhou de esguelha na direção de Amy e descobriu que havia uma expressão triste em seu rosto. Ela estava se culpando pelo que estava acontecendo, mas não fez nada de errado. Tudo isso aconteceu por causa da natureza humana. Gary estava esperando que Rai fizesse outro movimento. Ele começou a se lembrar daquele maldito boneco de treinamento que ele queria derrotar. A batalha continuou e Rai fez uma finta. Vendo isso, Gary se inclinou para trás mais uma vez para evitar o soco, mas como era uma finta, Rai aproveitou o momento de seu soco para se virar e dar um chute diretamente em Gary. Infelizmente, Gary levantou os braços em forma de cruz acima da cabeça e bloqueou o chute com os antebraços a tempo. Em seguida, ele desapareceu da vista de Rai. Quando reapareceu, Rai se viu olhando para o céu.
Gary se moveu por baixo dele e deu um chute em seus tornozelos, fazendo perder o equilíbrio. A batalha acabou ali mesmo. Gary pegou seus pertences e começou a se afastar com seus amigos e irmã. Mas antes que ele pudesse ir para longe, ele se virou e deixou algumas palavras finais para Rai. Você tem o treinamento do seu pai e ainda é inútil. Você deveria continuar fazendo algo em que já é bom. Rai ficou ali deitado no chão, a dor havia passado, mas ele não pôde deixar de pensar nas palavras finais de Gary. Eventualmente, algo clicou na cabeça de Rai quando ele se levantou, querendo experimentar suas teorias imediatamente. Gary e Amy chegaram em casa em segurança, e Amy começou a reclamar do irmão. Ela protestou, dizendo que Rai não tinha feito nada de errado e foi ela quem o abordou. Eu só estava cuidando de você, Amy. Nada de bom sai de alguém que tem aquela maldição vermelha, Gary explicou. Eu te odeio, Amy ridicularizou. Amy chorou e bateu a porta atrás dela ao entrar em seu quarto. Dentro de seu próprio quarto, Gary começou a tirar a roupa. Ele estava vestindo um conjunto leve de armadura de couro. Ele percebeu que algo estava estranho em seus antebraços. Ele tirou as almofadas dentro da armadura que cercava e protegia seu antebraço. Lá, ele percebeu que as almofadas de metal haviam sido completamente destruídas. Duas enormes marcas, do tamanho de uma laranja, podiam ser vistas. Isso deve ser o resultado de bloquear aquele chute. Aquela luta foi mais perigosa do que eu pensava. Gary estava certo em seu pensamento. Se ele não estivesse usando as almofadas, aquele chute teria quebrado seus braços. Rai teria vencido essa luta. O que Rai não sabia era que ele realmente lutou bem naquela luta. Se ele tivesse lutado contra qualquer outra pessoa de sua idade na aldeia além de Gary, teria vencido com bastante facilidade. Era um exagero dizer que ele era um lutador incrivelmente bom, mas ele era alguém com quem não se podia brincar. Gary vinha treinando para ser um cavaleiro desde que teve a capacidade de pensar sobre isso. Ele tinha um sonho em seu coração que um dia, ele seria capaz de tirar ele e sua família da situação pobre em que estavam. Rai decidiu voltar direto para casa depois da luta. Depois de perder para alguém da mesma idade que ele, Rai finalmente tomou uma decisão. Para que a mudança aconteça, algo tem que ser mudado. Ele não podia continuar fazendo a mesma coisa indefinidamente enquanto esperava resultados diferentes. Lembrando-se das palavras de Gary, Rai decidiu que provavelmente deveria seguir o que o menino havia dito e se concentrar no que ele era bom no início e melhorar. Rai pensou muito depois daquela luta em que aspecto da luta ele era definitivamente bom. Até que finalmente Rai descobriu o que estava procurando. Algumas semanas se passaram desde a luta. Rai já havia subido o topo da colina por vários dias apenas para praticar sua nova ideia. Cada vez que ele subia a colina, Amy sempre estaria em lá. Os dois conversavam com frequência e Amy garantiu a ele que seu irmão não faria mais nada de ruim contra ele. No entanto, Rai desconfiava se esta era verdade, pois sempre que eles estavam prestes a descer a colina, ela sempre ia na frente e verificava se havia pessoas à sua espera no caminho para apanhá-los. Finalmente, Rai estava de volta ao celeiro. Após semanas de esforço, finalmente chegou a hora de ele testar sua nova ideia e ver se funcionaria contra o boneco de treinamento. Ele foi até o boneco e disse as palavras: Nível 1. A luz roxa envolveu o boneco mais uma vez e a batalha finalmente começou. Alguns segundos depois, a mesma luz roxa envolveu o boneco mais uma vez. Desta vez, a voz mecânica que acompanhava seu aparecimento disse as palavras: Nível 1, aprovado. Rai ofegava e bufava. Ele estava suando. Não por causa dos poucos segundos de luta, mas por causa da pressão mental e do estresse. Ele realmente não saberia o que fazer se seu novo estilo de luta falhasse. No entanto, saboreando os frutos de seus esforços, um sorriso apareceu no rosto de Rai. Ele voltou para o boneco de madeira e disse: Nível 2. Ele sentiu que estava pronto. Ele sentiu que estava na hora. Hora de ver até onde ele poderia se esforçar.
Mi-Dragon System, capítulo 9, Desaparecidos. Rai tinha lutado com o boneco mais vezes do que podia contar. Ele rapidamente se cansou de lutar contra o boneco, pois percebeu que havia atingido o limite do que era capaz de fazer com seu novo estilo de luta. Gastar mais tempo lutando seria apenas perda de tempo. Claro, Rai ainda continuaria seu treinamento, mas ele prefere continuar fora e saborear o ar fresco lá, em vez de ficar dentro do velho celeiro. Ele finalmente decidiu visitar o topo da colina mais uma vez. Por algum motivo, tornou-se sua rotina visitar o topo da colina e ele ansiava por ir todos os dias. Enquanto Rai subia até o topo, já havia um sorriso em seu rosto. Essa era a rotina usual que ele tinha. Havia um sorriso erguido em seus lábios, pois ele estava pronto para dizer a Amy que finalmente havia derrotado o boneco de treinamento, mas quando chegou lá, ele não viu ninguém, nem mesmo uma sombra de Amy estava lá. Que estranho, será que me enganei no horário? Rai tinha quase uma certeza de que Amy deveria ter estado aqui neste mesmo local. Pensando muito no que estava acontecendo, Rai imaginou que algo devia ter acontecido. Talvez, ela só viria mais tarde. Ele continuou com sua rotina habitual. Levando seu corpo ao limite, Rai se sentia como se fosse um louco viciado em treinamento físico. Além disso, ele parecia estar gostando ainda mais agora que sabia que estava fazendo progressos. Algumas horas se passaram, mas ainda não havia sinal de Amy. Rai sentiu que algo estranho estava acontecendo, mas não conseguia entender. No final, ele decidiu que devia ser porque estava muito animado para contar a Amy sobre sua recente conquista, que estava começando a se sentir apressado. Sentindo o cansaço de seu corpo, ele encostou a cabeça na árvore e fechou os olhos. Ele esperava que, quando abrisse os olhos mais uma vez, Amy estivesse lá, em pé na frente dele e olhando bem em seu rosto, assustando-o ao acordar como naquele dia. Infelizmente, quando Rai acordou algumas horas depois, Amy ainda não estava lá. Soltando um suspiro, ele desceu a colina e voltou para a aldeia. Lá, ele ouviu algumas fofocas e sussurros. Você ouviu o que aconteceu? Alguém deve sair e tentar encontrá-los. Ou não, eles ainda são tão jovens. Quando Rai se aproximou do centro da vila, ele percebeu dois adultos implorando ajuda aos outros moradores. Alguém viu nossos filhos? Já está escuro, mas eles ainda não voltaram para casa. Por favor. Se alguém tiver alguma resposta, diga-nos. Rai não reconheceu a maioria dos adultos que estavam pedindo ajuda, mas dois deles eram incrivelmente parecidos com Gary e Amy. Os pais costumavam ser muito parecidos com seus filhos. Eles desapareceram. Então essa foi a razão pela qual Amy não apareceu em seu lugar de costume hoje. Depois de alguns minutos, apareceu um velhote. A última vez que os vi, eles estavam comprando algumas armas novas na minha loja. As palavras do velho atingiram Rai como uma carruagem a cavalos. Ele se lembrou de uma conversa com Amy outro dia sobre o irmão dela. Gary tinha aparentemente falado com ela sobre ir para a floresta caçar alguns animais. Amy estava obviamente tentando convencê-lo a não ir. A floresta tinha principalmente animais de nível básico. Em suma, qualquer pessoa com capacidades decentes deveria ser capaz de sair dali com vida. Mas mesmo assim a floresta era geralmente segura devido à existência de humanos. Sempre havia uma chance de que um animal de nível superior chegasse. Mesmo sendo raro, uma chance ainda era uma chance. O pior pode acontecer a qualquer momento. A regra padrão quando se tratava de caça era que nunca se devia fazê-la. Eles, como crianças, sem a companhia de um aventureiro ou de um guarda devidamente qualificado. O fato de Gary ter comprado um novo equipamento hoje significava que ele estava se preparando para algo e havia uma boa chance de que ele e seus amigos tivessem ido hoje na floresta para caçar. Isso explicava por que havia tantos adultos procurando por seus filhos. Essas pessoas não tinham a quem pedir ajuda. Os pais de Rai, que eram os protetores deste lugar quando se tratava de habilidades, ainda estavam fora.
O pai de Rai ainda estava fora na missão que recebeu do reino, enquanto a sua mãe ainda estava na cidade. A cidade tinha muitos guardas qualificados, mas eles tinham seu trabalho a fazer e não podiam deixar seu posto para fazer trabalhos domésticos. Embora Rai odiasse Gary e seus amigos, Amy era boa com ele. Ele ansiava por falar com ela todos os dias. Ainda assim, os humanos são a razão pela qual estou sofrendo e porque sofri muito naquela época. Eles merecem isso, não é? Isso é apenas karma pelo que eles fizeram comigo. Rai estava no meio de seu debate interno quando de repente se lembrou das palavras que disse a Amy. Isso mesmo, eu me lembro. Eu prometi a Amy que iria encontrá-la e dizer a ela que derrotei o boneco depois de ter sucesso. Rai então correu para a floresta o mais rápido que pôde, esperando que ainda não fosse tarde demais. Mi Dragon System, capítulo 10, do meu jeito. Rai correu para a floresta o mais rápido que pôde. Ele sabia que cada segundo contava. Amy não tinha como se defender, já que não era uma lutadora como seu irmão. Quando ele entrou na floresta e olhou ao redor, seus olhos se aguçaram até os limites enquanto ele procurava por qualquer trilha ou distúrbio que pudesse seguir. Tem que haver alguma coisa, uma pista por aqui. Algo que possa me dizer para onde eles foram. Conforme Rai penetrava mais profundamente na floresta, ele logo percebeu marcas de sangue espalhadas em uma árvore. O sangue parecia escuro e fresco, ainda estava úmido. A cor do sangue tornava óbvio que vinha de uma besta, não de um humano. Seguindo as marcas de sangue espalhadas pela área, ele finalmente encontrou uma besta morta. Era um lobo coberto de pelo preto. Debaixo de seu estômago havia uma ferida limpa. Parece que não foi morto há tanto tempo. Rai estava convencido de que Gary e seus amigos devem ter sido os que acabaram com a vida deste lobo, pois o corte parecia ter vindo de uma espada em vez das garras de uma besta, devido ao quão limpo era o corte. Mergulhando mais fundo na floresta, ele começou a se deparar com mais carcaças de lobo. Felizmente, essas bestas não eram tão poderosas. Qualquer um com uma esgrima decente deve ser capaz de lidar com elas com facilidade. Claro, havia perigos, mas esses lobos normalmente não eram considerados problemas. No entanto, o fato de haver tantas carcaças deixou Rai ainda mais preocupado. Ele sabia que Gary e Amy não eram o tipo de pessoa que faria seus pais se preocuparem deliberadamente com sua segurança. Algo deve ter acontecido e era definitivamente o motivo pelo qual eles ainda não haviam retornado. De repente, um grito veio do lado direito de Rai. A voz sem dúvida vinha da boca de Amy. Rai acelerou como uma chita na direção do grito. Quando ele chegou, ficou surpreso com o que viu. Um lobo negro solitário que era forte e alto. Tinha cerca de 1,80 m de altura, com presas afiadas como navalhas. Este lobo definitivamente não era algo que alguém com esgrima comum pudesse lidar. Os dois amigos de Gary estavam deitados no chão próximo. Sua condição atual, desconhecida. Gary estava parado na frente do lobo com sua espada desembainhada. Os olhos de Rai dispararam pelo campo de batalha, procurando por Amy, quando de repente avistou o cabelo loiro e o vestido vermelho. Ela estava assustada e tremendo. Rai começou a se mover na direção de Gary. A batalha entre Gary e o lobo recomeçou quando o lobo se lançou sobre Gary. Mas, apesar do ataque iminente, Gary não estava se movendo. Ele estava obviamente tentando proteger a pessoa atrás dele. Ele ergueu sua espada horizontalmente para bloquear o ataque, mas era obviamente inútil. O lobo era forte demais para Gary lidar com ele. O tamanho da criatura fez com que carregasse uma força tão brutal que Gary foi lançado voando em direção a uma árvore, e agora sua condição também era desconhecida. O lobo começou a procurar por sua próxima presa, farejando o ar, e encontrou Amy. Enquanto isso, Rai diminuiu com sucesso a distância entre ele e o lobo. Percebendo que estava se distraindo na tarefa de caçar Amy, Rai aproveitou a oportunidade para atacar.
Você praticou para isso corretamente, agora é a hora de usar tudo o que você tem correndo a toda velocidade. Ele não desembainhou a espada ainda, e a deixou embainhada. O lobo atacou, e Rai abaixou-se tanto até que seu corpo estava praticamente no chão como se estivesse de quatro. Ele correu rapidamente como uma fera até se levantar rapidamente. A porta da oportunidade estava lá e Rai não tinha a intenção de deixá-la passar sem entrar nela. Seus dedos sempre foram desajeitados para segurar objetos. Ele apanhava para lidar com um garfo, então é claro que ele preferiria comer com uma colher. Tornando seu punho numa forma de garra, sem hesitação ao saltar para cima. Ele enfiou toda a sua mão no olho da besta, penetrando o tecido macio ocular. Um claro grito de tristeza e dor ecoou. Rai pousou no chão de quatro como um gato novamente, evitando todos os ataques. Ele sempre preferiu engatinhar, mas o corpo humano não foi feito para se mover dessa maneira. Isso ajudou a controlar melhor seu corpo evitando ataques, mas também o atrasou. Embora ele estivesse melhor e usando seus punhos como um urso, não seria o suficiente para ele matar a fera. Ele tirou a espada de sua cintura e apertou o punho com a mandíbula. Não era para atacar, mas ele poderia pegar ela facilmente a qualquer momento desse jeito. Com a espada na boca, ele olhou direto para a besta. O lobo também olhou para Rai. Estes são os meus humanos, eles não são para você tocar. Rai olhou feio. Esse era o estilo de luta que Rai inventou depois de lutar com Gary. Ele nunca foi destinado a usar uma espada. O seu punho era muito melhor, mas ao mesmo tempo, com seu corpo fraco, uma arma era necessária. Suas pernas desajeitadas o impediram de se esquivar, mas quando ele se abaixou com os quatro membros no chão, ele se sentia natural. Ele não era humano, então por que ele deveria tentar lutar como um humano, quando ele poderia apenas usar um estilo de luta onde ele era bom? Eu era uma besta mágica, a mais forte nisso. Vou lutar em meus próprios termos, do meu jeito. O lobo se moveu. Mas, ao mesmo tempo, como que por instinto, o corpo de Rai também se moveu. O lobo tentou morder ele, mas Rai era muito rápido e muito pequeno para os dentes gigantescos do lobo morderem. Ele estava agora diretamente abaixo do lobo. Tirando a lâmina de sua boca, ele cortou as pernas da besta enquanto passava por seu corpo. Estava funcionando. Rai ficou encantado e cometeu o erro de comemorar cedo demais. Assim que ele passou pelo corpo do lobo, ele levantou as patas traseiras e avançou em sua direção. Felizmente, Rai evitou a maior parte do ataque do lobo, mas suas garras ainda o alcançaram e o arranharam. O sangue começou a escorrer pelo peito de Rai enquanto a sua visão nadava e se embaçava. Mas ele sabia que tinha de lutar. O mundo era injusto, sempre foi. Ele sabia que, se queria viver, então tinha de matar. O lobo não deu a Rai tempo para descansar, uma vez que aproveitou a oportunidade para o atacar. O lobo abriu a boca para outro ataque, enquanto Rai se forçou a sair do chão, chutando a lama por baixo dele. Ele pousou em uma árvore próxima, mas não foi capaz de ficar lá por muito tempo. O lobo mordeu a árvore e a partiu ao meio. Rai, que estava no meio do ar, reconheceu a oportunidade à sua frente quando começou a girar o seu corpo a fim de ganhar impulso para o seu próximo ataque. Ele tirou a espada da sua boca e segurou-a com a mão. Como um peão girando furiosamente, ele acertou um ataque feroz na cabeça do lobo. Um choro de tristeza se seguiu depois. A besta sofreu um ferimento que era muito sério para ela aguentar e acabou por cair no chão. Rai também caiu no chão. Ele estava cansado, sem fôlego e exausto. A ferida em seu peito ainda estava sangrando. Ele tinha sido muito ingênuo e agora estava pagando o preço quando a ferida ardia. Cerrando os dentes, ele ergueu a espada e olhou na direção do lobo. Para ser honesto, ele estava em dúvida se aquele único ataque decisivo dele era o suficiente para derrubar o lobo. Ele olhou para o lobo, esperando que ele se movesse, mas como se confirmasse seus pensamentos, uma coisa apareceu na frente dele.
Uma voz mecânica soou na cabeça de Rai e leu as mensagens na tela em voz alta. Mas a preocupação de Rai não era com a tela nem com a voz. Foi com Amy. Ele tinha que ter certeza de que ela estava bem. E como se estivesse lendo sua mente, a mesma voz mecânica, junto com várias janelas transparentes, soou e apareceu bem na frente de Rai. As janelas anteriores haviam desaparecido e após alguns segundos, as novas reapareceram. Mi-Dragon System, capítulo 11, Criança Amaldiçoada. O que eram todas essas mensagens inúteis aparecendo na minha frente? Rai não teve tempo de olhar para eles, pois os dispensou o mais rápido possível. As estranhas caixas eram apenas um obstáculo para sua tarefa. Ele foi até onde Amy estava deitada no chão e verificou se havia algum ferimento perceptível. Felizmente, não parecia que Amy tivesse sofrido ferimentos significativos. Ela simplesmente desmaiou de estresse e choque. Pegando-a, ele a colocou de costas. Em seguida, ele varreu o olhar pela área e percebeu que Gary ainda estava desmaiado debaixo da árvore também. Quanto aos outros dois, Rai não tinha tanta certeza sobre a condição deles. Balançando a cabeça, ele sabia que não poderia trazê-los de volta. Sua força bastava para carregar mais uma pessoa. Mas se alguém fosse deixado sozinho aqui sem consciência, então certamente seria comido pelos outros animais menores. As bestas frequentemente comiam os restos daquelas bestas com níveis mais altos do que eles. Sabendo disso, ele não poderia deixá-los aqui. Mas ele sabia que precisava fazer uma escolha. Ele só conhecia Gary e Amy. Ele não tinha ideia de quem eram os outros dois meninos, então começou a pegar Gary e carregou-o nos braços, enquanto Amy se deitava suavemente em suas costas. A jornada para fora da floresta foi dolorosamente mais lenta do que sua jornada para dentro dela. Embora ele sentisse que tinha muito mais energia do que antes, carregar duas pessoas ainda era uma tarefa difícil, mesmo para Rai. Não fazia ideia durante quanto tempo continuou a carregar os dois. Tudo o que sabia era que durante todo o processo, a sua visão estava oscilando e ele continuou a lutar para se manter acordado. Parecia que a ferida em seu peito também havia o afetado. Eventualmente, ele conseguiu chegar à saída da floresta e então entrou na aldeia onde pôde ouvir alguém falando. Tem algumas crianças aqui. Parece que vieram da floresta. Devem ser as crianças desaparecidas. Chame seus pais, rápido. A aldeia inteira desceu rapidamente para ver o que estava acontecendo. Usando ambas as mãos, Rai gentilmente colocou Amy e Gary no chão. Por favor, verifique se eles estão bem. Rai tentou se levantar e se afastar da área, mas logo caiu no chão. Ele estava muito fraco neste momento. Tudo que ele podia ouvir eram vozes em meio à sua visão turva. O que diabos aconteceu aqui? Não tenho ideia. Ele veio aqui carregando Gary e Amy. Os três vieram da direção da floresta. Gary e Amy. E quanto a Bob Quill? Sinto muito, ele estava carregando apenas esses dois. Rai não conseguia ver com clareza neste ponto, mas sabia que a pessoa que se aproximava dele era uma mulher. Aquela mulher o segurou pelo colarinho e o ergueu do chão, gritando: "Onde estão Bob e Quill?" Ela chorou. Rai queria responder, mas estava cansado demais. Ele não conseguia mover nenhuma parte de seu corpo. De repente, a mulher frustrada deu um tapa em seu rosto. Foi você quem causou isso, sua criança maldita. Isso é tudo culpa sua. Onde estão meus filhos? Me devolva meus filhos. Rai não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mas ele sabia que essa mulher estava com muito medo de ir para a floresta sozinha, então ela estava descontando suas frustrações nele. Os outros, em vez de vir em sua defesa, começaram a apoiar a mulher. Diga a ela onde eles estão. Provavelmente foi ele quem os atraiu para a floresta. A maldição é verdadeira. Veja o que aconteceu com aqueles ao seu redor. A mulher começou a bater repetidamente no rosto de Rai. Cada vez que Rai sentia sua consciência escorregar, a mulher o acordava com um tapa, perguntando onde estavam seus filhos. Rai rangeu os dentes e usou o que restava de sua força para dizer:
Eles estão na floresta. A mulher parou de segurar o colarinho de Rai e ele caiu de costas no chão. Você só carregou Gary e Amy aqui. Você os deixou lá para morrer. Ela gritou. Os outros a apoiaram mais uma vez. Como ele pode ser tão sem coração? Ele conseguiu salvar Gary e Amy, mas por que não salvou Bob e Quilly? Bob e Quilly são crianças. Como eles podem sobreviver nas profundezas da floresta? Os murmúrios em torno de Rai o deixaram magoado. Será que essas pessoas esqueceram que ele também era uma criança? Ou o fato de seu cabelo ter ficado vermelho os fazia esquecer que ele ainda era humano? Eles já estão pensando que eu sou um monstro. Eles não me veem como uma criança. Rai deu um sorriso amargo. Nesse momento, ele entendeu que esses humanos eram muito mais assustadores do que as bestas das quais eles mesmo temiam do fundo do coração. Na verdade, eles eram os verdadeiros monstros. A mulher agarrou um pedaço de madeira e começou a andar na direção de Rai. Era óbvio o que ela estava prestes a fazer com Rai, mas ninguém queria impedi-la. Rai rangeu os dentes. É assim que vou morrer? Morrendo por um pedaço de madeira? Que piada! Eu prometo que se eu tiver uma terceira chance, então vou devolver tudo 10 vezes mais. A mulher balançou o pedaço de pau na direção da cabeça de Rai, mas algo a deteve antes que pudesse atingir. Rai abriu os olhos mais uma vez e descobriu um garotinho com cabelo loiro encaracolado parado na frente de Rai. O menino era Gary. Mas antes que Rai pudesse começar a compreender o que estava para acontecer, sua exaustão finalmente o atingiu e ele caiu no chão, inconsciente. Alguns momentos atrás, Gary havia acordado. Ele não podia acreditar que ainda estava vivo com sua irmã deitada no chão ao lado dele. Como ele sobreviveu ao ataque do lobo? A última coisa que ele conseguia se lembrar era ser atingido pelas garras cruéis do lobo. Gary agarrou a cabeça dolorida e vasculhou os arredores. Ele podia ver toda a vila ao redor de Rai. Ao lado dele estavam seus pais e ele se levantou para perguntar: o que está acontecendo? Como eu saí da floresta? Gary perguntou. Quando ouvimos a notícia, corremos para cá e vimos você sendo carregado por Rai. Não posso acreditar que ele forçou você e os outros a irem para a floresta. A mãe de Gary disse com uma expressão magoada no rosto. Aquela criança imunda. Como ele ousa tentar fazer uma coisa dessas? Seu pai disse com raiva. Os pais de Gary já haviam interpretado o que os outros diziam como a verdade indiscutível. Para eles, era a única explicação, pois não podiam acreditar que seus filhos eram estúpidos o suficiente para ir para a floresta por conta própria, exceto se estivessem sendo forçados. Mas Gary sabia que eles não chegaram nem quilômetros de distância da verdade. Foi ideia dele ir para a floresta para caçar algumas feras para ganhar experiências de batalha real. Então, a única explicação que Gary tinha para o motivo de eles ainda estarem vivos era que Rai devia tê-los salvado da morte. Essa teoria foi ainda mais solidificada quando ele viu que Rai tinha marcas de garras em seu peito. Os ferimentos obviamente vinham do lobo contra o qual Gary havia lutado antes. Mas por que todos estavam atacando seu salvador? Gary rapidamente se afastou de seus pais e desembainhou sua espada. Quando o pedaço de madeira estava prestes a atingir o rosto de Rai, ele se balançou e fez um corte certeiro bem no meio da madeira. As farpas não acertaram o rosto de Rai e as duas partes da madeira caíram no chão. Não vou deixar ninguém machucar ele, o meu salvador e da minha irmã, Gary declarou decididamente. Mi-Dragon System, capítulo 12, Sistema de Dragão. Rai acordou em pânico. Ofegante, suando, sentia-se como se tivesse morrido e tivesse acabado de voltar à vida. Pelo menos de novo, de qualquer forma. Tudo o que aconteceu pareceu um pesadelo. Foi pior do que quando ele ainda era o dragão. Nessa altura, pelo menos ele tinha o poder de reagir. Nunca se tinha sentido tão indefeso e desesperançado. Levantando a parte superior do seu corpo, olhou à sua volta para ver onde estava. Parecia que tinha sido levado para o seu quarto. O seu peito e rosto, envoltos em ataduras espessas.
Ainda havia uma ligeira dor no peito, mas o inchaço no seu rosto tinha diminuído muito. Ao olhar para o seu lado, podia ver que a sua mãe tinha adormecido ao seu lado. Um sorriso inexplicável aparecia nos seus lábios. Como poderiam os humanos ser tão doces, mas tão cruéis para com outro? O ligeiro movimento da mão de Rai a despertou. À medida que ela abria os seus olhos, estes foram se tornando gradualmente em lágrimas que se formavam nas suas pálpebras. Rai, não acredito, você finalmente acordou. Scarlett gritou em voz alta. A sua voz estava tão alta que o pai de Rai entrou na sala alguns momentos depois. Está acordado. Não volte a fazer uma coisa tão imprudente, Rai. Pensamos que nunca mais acordaria, Jack disse. Rai franziu as sobrancelhas. Não tinha sido apenas um dia. Por que eles estão fazendo tanto alvoroço? Durante quanto tempo estive dormindo? Ele perguntou. Você esteve inconsciente durante uma semana inteira. A tua mãe me chamou e eu corri de volta o mais rápido que pude. Jack soltou um suspiro. Uma semana? Como isso é possível? Embora Rai soubesse que estava gravemente ferido, uma semana de inconsciência foi simplesmente um exagero. Não admira que os seus pais estivessem tão preocupados. Rai pôs de lado esse pensamento e decidiu perguntar por Bob Killy em vez disso. Quando os seus pais ouviram a sua pergunta, os dois ficaram pálidos. Acontece que, após alguns dias de extensa pesquisa, ainda não conseguiram encontrar o Bob Killy. No final, a única conclusão a qual puderam chegar foi que estavam mortos. As mães da aldeia decidiram meter toda a culpa em Rai, apesar de os seus pais terem explicado a todos eles o que tinha exatamente acontecido na floresta. Até Gary tinha dito claramente que a culpa de tudo tinha sido sua e tinha dito a todos que a ideia de ir para a floresta era sua. Infelizmente, ninguém acreditou nele. O preconceito pelos cabelos ruivos era simplesmente muito forte para ele poder contrariar. Jack precisou de todas as suas forças para convencer Scarlett a não espancar estas mulheres da aldeia até a morte. Rai só conseguia sacudir a cabeça em relação às mortes de Bob Killy. Ele não se culpava por saber que precisava fazer uma escolha e, nessa altura, fez o que podia fazer. A única coisa que Rai ficou contente por ouvir foram histórias relacionadas com Amy. Os seus pais disseram-lhe que Amy só recebeu ferimentos insignificantes do lobo. Gary tinha feito um bom trabalho para proteger. O médico disse que ela apenas desmaiou devido ao medo. Jack e Scarlett explicaram tudo o que Rai precisava saber antes de decidir em sair da sala, a fim de permitir que ele se recuperasse devidamente das suas feridas. Também precisavam dormir um pouco, depois de terem ficado tão preocupados durante tanto tempo. Agora que sabiam que o seu filho já não se encontrava em perigo no momento, podiam finalmente relaxar. Havia uma coisa que tinha incomodado Rai desde que ele acordou. Ele lembrou-se de ver uma janela de letras transparentes aparecer à sua frente naquele momento, mas estava muito preocupado para prestar qualquer atenção a isso. Lembrava-se que a última vez que pensou na janela de status transparente, ela reapareceu. Rai presumiu que a janela apareceria provavelmente se ele pensasse nisso, portanto ele pensou nisso. Para sua surpresa, a sua teoria funcionou. O que é este sistema estranho? Todo ser humano tem um sistema como este. A única pessoa que poderia aliviar as dúvidas de Rai era sua mãe, mas ele não tinha certeza de como ela reagiria se soubesse de algo assim. Rai pensou muito e então decidiu que não deveria haver mal nenhum em tentar ativar a habilidade. Com vontade, ele ativou a habilidade e sua visão mudou para uma visão como uma estrutura de pequenos fios coloridos. As paredes e a cama tinham se tornado uma estrutura de fios branca, mostrando os blocos de encaixe de todos eles. Rai olhou para a direita e viu sua mãe e seu pai além da parede. Seus corpos pareciam estar emitindo um brilho dourado. Era difícil de explicar, mas Rai podia ver mais do que sua visão normal. O brilho do corpo de seus pais até disse a ele tudo o que ele precisava, como seus batimentos cardíacos e informações relacionadas a seus corpos, como suas fibras musculares.
A visão não surpreendeu Rai muito, pois ele tinha algo assim quando ainda era um dragão. A habilidade com certeza era útil porque lhe permitia ver através dos obstáculos. Por exemplo, se houvesse alguém escondido atrás de uma árvore, ele seria capaz de ver essa pessoa com um olhar. Rai desativou a habilidade e olhou para a janela de status na frente dele mais uma vez. Mesmo que usar a habilidade não fosse tão cansativo, ainda cansava seus olhos. Na barra de status, havia uma pequena guia transparente com uma palavra inscrita que dizia: habilidades. Abrindo-o, uma fileira de pontos de interrogação apareceu. Apenas uma habilidade foi mostrada como desbloqueada, foi a bênção dos olhos de dragão. No topo da lista estavam os números 1 milésimo. Rai adivinhou rapidamente e concluiu que esses números deveriam ser o número de habilidades que ele tinha como dragão. Mas ele realmente não tinha ideia de quantas habilidades ele tinha quando ainda era um dragão. Afinal, ele não era do tipo que experimentava tudo isso naquela época e só usava habilidades convenientes. Resumindo, não havia maneira de confirmar os pensamentos de Rai a não ser desbloqueando mais habilidades. Mas o problema era que o que era necessário para desbloquear habilidades? Ele lembrou que a habilidade foi desbloqueada quando ele derrotou a besta lobo de nível intermediário. A condição era apenas matar uma besta, ou tem que ser uma nova besta imbatível todas as vezes? Se for esse o caso e for apenas uma besta comum, isso não seria muito fácil. Havia tantas criaturas em todo o continente que provavelmente ninguém as podia contar todas. Pensar em todas elas fez com que Rai se lembrasse que uma segunda janela de status tinha aparecido naquele tempo. Gostaria de absorver. Rai não tinha ideia do que era um cristal de besta. Sem qualquer conhecimento relacionado com o chamado cristal de besta, Rai decidiu colocar isso de lado por enquanto. Mi-Dragon System, capítulo 13, Fogo. Fogo. Foram necessários mais alguns dias para que todas as feridas de Rai finalmente cicatrizassem. A primeira coisa que o seu pai fez quando se recuperou foi levá-lo para fora para treinar. O pai de Rai sabia que não podia continuar alimentando o filho com colher. Ele teve que deixá-lo sozinho no futuro, já que ele e sua esposa tinham seus próprios trabalhos a fazer. Até agora, eles estavam bem deixando sozinho, já que Rai parecia maduro e mais esperto do que os outros. Mas agora que um incidente como este aconteceu, Jack queria ter certeza de que ele poderia se defender antes que ele tivesse outra missão para fazer. Desta vez, para Rai, a luta foi melhor do que ele previu. Assim que a luta começou, ele ativou sua habilidade Olhos do Dragão. Olhos do Dragão ativados. Jack correu para ele como o vento. A luz amarela dourada que sai do corpo de Jack deu a Rai informações suficientes sobre as intenções de Jack. Isso permitiu que ele visse de onde vinha o ataque de Jack. A estrutura de fio amarelo dourado agiu de forma semelhante a uma aura. Isso permitiu a ele tirar vantagem disso. A aura se moveria antes mesmo que a trajetória do ataque fosse enviada. Desta vez, Rai conseguiu se esquivar da maior parte do ataque de Jack e até bateu no lado do pai com sua espada de madeira. Claro, seu pai subiu a dificuldade logo em seguida e ele perdeu um instante depois, como de costume. Uau! Como você melhorou tanto em tão pouco tempo? Jack perguntou. Eu acho que aquela batalha de vida ou morte me mudou para melhor. Rai respondeu com indiferença. Jack deu um sorriso. Ele bagunçou o cabelo do filho e não disse mais nada. Palavras eram desnecessárias entre os homens. Mas, para ser honesto, Rai se sentiu um pouco culpado porque nunca havia contado a verdade aos pais. Ele não disse a eles que derrotou o lobo. Ele apenas disse a eles que conseguiu escapar do lobo usando as árvores como cobertura. Embora seu raciocínio tivesse muitos furos, era mais aceitável do que a ideia de uma criança derrotando um lobo de nível intermediário. Rai saiu para treinar em seu local de costume. O topo da colina na periferia da cidade. Embora treinar com o pai fosse útil, ele não tinha planos de mostrar ao pai sua nova forma de lutar.
O desejo de seu pai era que ele sempre se tornasse um espadachim, não um artista marcial que usa as mãos nuas. Por causa disso, ele ainda precisava praticar sua esgrima. Enquanto ele estava em sua jornada para seu local de prática habitual, ele passou por Gary. Desde aquele dia, Gary havia parado de intimidá-lo. Mas as outras crianças, por outro lado, pioraram com o bullying. Na verdade, enquanto Rai se distraía com coisas aleatórias, e caminhava em direção ao topo da colina, um grupo de crianças atirou pedras e uma delas atingiu sua cabeça. Ele olhou para as crianças por um momento e todos riram dele. Balançando a cabeça, Rai continuou e ignorou as crianças. Ele ainda poderia suportar suas ações porque eram crianças. Mas seria uma história diferente se fossem adultos. Semelhante aos pais de Bob Quill, eles não teriam desculpa se ainda agissem assim quando crescessem. Finalmente alcançando seu destino, ele começou seu treinamento. Algumas horas depois, ele decidiu fazer uma pausa e apreciar a vista. Acho que ela não virá mais, Rai sussurrou para si mesmo. Desde aquele dia, ele não tinha falado com Amy. Espalharam-se rumores de que foi Rai quem forçou Gary, Amy, Bob Quill a ir para a floresta. Os adultos acreditaram por algum motivo, e a fonte desses rumores eram, é claro, os pais de Bob Quill. Embora ele não visse Amy como uma amiga, ainda era melhor ter companhia do que ficar sozinho. Era bom passar o tempo conversando com outra pessoa do que na solidão. Na época em que ele era um dragão, ele podia sentir a intenção de matar dos humanos dirigida a ele sempre que o viam. Mesmo agora como um humano, ele se sentia como se não tivesse perdido essa habilidade. Todos que viram Rai até agora tiveram uma má impressão dele devido ao seu cabelo ruivo. Havia apenas 3 pessoas que não o irritavam, apesar de sua aparência. Eram seus pais, Jack, Scarlett e Amy. Rai soltou um suspiro e decidiu encerrar o dia. Ele teve um delicioso jantar com seus pais antes de ir para seu quarto para uma boa noite de sono. Ainda tramando como ele massacraria o mundo. No meio da noite, Rai foi acordado com um cheiro forte de carvão. A origem do cheiro era óbvia para ele, pois o cheiro era algo familiar para ele, vinha de um incêndio. Os olhos de Rai se abriram em alarme. Ele ativou seus olhos do dragão, para que pudesse ver de onde o fogo estava vindo. Para sua surpresa, apenas a casa deles estava pegando fogo. Tudo começou na cozinha e se espalhou rapidamente por toda a casa. Ele rapidamente correu para o quarto de seus pais para avisá-los do que estava acontecendo. Acorde! Acorde! Há um incêndio! Rai gritou. Seus pais acordaram de seu sono e avaliaram rapidamente a situação. Sem qualquer hesitação, Jack agarrou Rai e Scarlett com as 2 mãos antes de pular pela janela. Enquanto eles estavam do lado de fora, as pessoas começaram a se reunir na comoção. Scarlett ergueu as 2 mãos e começou a sussurrar algumas palavras para si mesma. O fogo então começou a se mover como uma cobra. Ele girou. Scarlett, que estava controlando o fogo, murmurou audivelmente: disperse. O fogo foi dividido e não existia mais. Os aldeões reunidos ao redor da casa começaram a sussurrar uns com os outros. Era a casa do Talen. Você não acha que é a maldição do menino? Se não nos livrarmos dele, um dia, a vila inteira pode ser destruída. Rai passou a ignorar as palavras do povo. Era dolorosamente óbvio que o incêndio não foi um acidente. O incêndio começou recentemente, então a pessoa que fez tudo isso ainda deve estar por perto. Quanto a um motivo pelo qual eles ficaram aqui por perto. Provavelmente porque queriam ver se haviam conseguido queimar Rai com seus pais e a casa deles. Rai ativou seus olhos do dragão e começou a vasculhar a área ao seu redor. Não havia muitas pessoas fora, pois era no meio da noite. As únicas pessoas na área eram aquelas bem acordadas e tremendo em volta do fogo. Isso facilitou a localização do suspeito. Logo, seus olhos do dragão pegaram uma figura se arrastando no escuro. Estava muito escuro para Rai ver quem era a pessoa, mas depois de seguir a figura por um tempo,
Ele imediatamente percebeu a identidade da pessoa que fez tudo isso. Era porque a pessoa havia entrado nas residências que pertenciam à família de Bob Killy. Obviamente, os autores do incêndio foram a mãe de Bob Killy. Ray ficou parado no escuro com uma expressão sombria no rosto. Ele teve o suficiente. Eles tentaram matar a mim e aos meus pais e nos queimar junto com nossa casa. Parece que tenho que começar minha vingança um pouco mais cedo do que planejei. Ray sussurrou para o céu. Mi-Dragon System, capítulo 14, Floresta Negra. Nota do autor. A história está passando por uma reescrita até o capítulo 85, onde muda para a terceira pessoa. É por isso que este capítulo está na primeira pessoa. Chegou a manhã seguinte. Meus pais estavam ocupados consertando os danos causados à casa. Sorte que minha mãe agiu rápido usando suas habilidades mágicas para se livrar do fogo. Isso lembrava o quão poderosas e úteis eram as habilidades mágicas. Eu não pude fazer muito para consertar a casa em primeiro lugar. Eu não sabia nada sobre materiais de construção. Então, meus pais me deixaram fazer o que eu fazia de costume. Enquanto meus pais estavam ocupados, era um bom momento para executar meu plano que eu criei. Decidi que hoje iria para a Floresta Negra. Era chamada de Floresta Negra porque todas as criaturas e animais da floresta tinham pelo preto. Meu objetivo era caçar algumas criaturas de nível básico para usar em meu plano. Isso também ajudaria no meu treinamento, então era matar 2 pássaros com uma pedra só. As chances de me deparar com outra besta de nível intermediário eram muito baixas. Mesmo se eu topasse com um desta vez, simplesmente fugiria. Só porque eu tinha derrotado uma besta intermediária antes, não significava que poderia fazer isso de novo. Havia muitos tipos diferentes de criaturas e alguns eram mais fortes do que outros. Antes de partir em minha viagem para a floresta, peguei um balde para trazer comigo. Também peguei meu equipamento e os mantimentos básicos, que incluíam minha espada, e água e comida dentro de uma bolsa. Com isso, saí de casa avisando aos meus pais que iria treinar no topo da colina. Assim que entrei na floresta, ativei meus olhos do dragão. Minha visão mudou e comecei a ver muitos pontos de aura vermelha por toda a floresta. Enquanto a aura amarela indicava humanos, a vermelha indicava feras. Eu desembainhei minha espada e a coloquei na boca, mordendo o cabo com meus dentes. Me posicionei como um quadrúpede pronto para ir atrás de minha presa. Eu chamei esse jeito de atacar de minha forma bestial. Eu me movi em direção ao ponto vermelho mais próximo que eu podia ver. Quando me aproximei da mancha vermelha, pude ver a forma de uma besta, era uma besta de tipo lobo. Me aproximei rapidamente de lobo, para não dar tempo a ele de me notar. Antes que ele pudesse se virar, cortei seu pescoço com a lâmina. Um corte limpo matou a besta instantaneamente. Continuei caçando animais enquanto me dirigia para a área onde Bob e Killy haviam desaparecido. Eles eram principalmente lobos, mas eu também encontrei um macaco furioso. O macaco estava coberto de pelo preto com um único chifre saindo do topo da cabeça. Os macacos eram mais difíceis de caçar do que os lobos, pois eram mais ágeis e podiam subir em árvores. Os macacos simplesmente acharam muito fácil evitar minha espada, quer eu estivesse usando minha forma de besta ou não. Eles também tinham a habilidade de subir rapidamente em árvores altas e se esconder. Consegui caçar um quando mudei minha estratégia. Ao contrário do lobo, decidi me aproximar sorrateiramente do macaco enquanto ele comia. Aproximei-me do macaco o mais silenciosamente possível e, no último momento, lancei-me contra o macaco, perfurando-o no estômago. Depois de derrotar o macaco, uma mensagem apareceu. Fiquei surpreso, depois de derrotar cerca de 20 criaturas, a mensagem finalmente apareceu. Desta vez, era um cristal de nível básico em vez de intermediário. Continuei caçando e novamente após cerca de 10 criaturas outra mensagem apareceu. Com isso, pude concluir que o cristal era aleatório. Devo ter tido simplesmente a sorte de ter recebido uma da besta de nível intermediário. Eu finalmente cheguei onde tinha visto por último os corpos de Bob e Killy.
Até agora, os vestígios de sangue haviam desaparecido completamente. Eu ativei os olhos do dragão novamente. Como eu pensei, embora os vestígios de sangue tivessem desaparecido, ele ainda mostrava luzes fracas de aura no chão. Eu segui os rastros da aura até que ela finalmente alcançou uma pequena caverna. Meus olhos perceberam que a caverna não era muito profunda, tinha apenas cerca de 3 metros de profundidade. Dentro da caverna, havia duas luzes mais fortes de aura amarela e uma luz vermelha muito pequena. O que quer que fosse a besta, era muito pequena para me causar algum mal. Entrei na caverna e localizei os dois corpos no chão. Eles estavam irreconhecíveis, toda a sua carne havia sido completamente consumida. Se não fosse pelo fato de estarem usando a mesma camisa, eu não saberia dizer que eram eles. Peguei as roupas dos cadáveres e coloquei dentro da minha bolsa. Quando estava saindo da caverna, ouvi um grito de algum animal vindo das profundezas. Estava vindo de um pequeno ponto vermelho de aura. Minha curiosidade me consumiu e decidi ver o que era. Eu fui mais fundo dentro da caverna até chegar a um beco sem saída. Quando olhei para baixo, um filhote de lobo do tamanho de um coco estava choramingando. Parecia faminto como se não comesse por dias. Sua mãe provavelmente era a que tinha morrido, pois um cachorrinho tão pequeno não era capaz de caçar para se alimentar. Ajoelhei-me em direção ao cachorrinho, olhando para ele com simpatia, pois sabia o que era estar sozinho. De repente, uma janela de mensagem apareceu. Eu ainda não tinha me acostumado com esse sistema e fiquei chocado com o que pude ver. O sistema era estranho e às vezes parecia que tinha vontade própria. Vendo como havia uma boa chance de nenhum dano vir disso, selecionei. Eu esperava que o sistema mostrasse a comida ou água que carreguei comigo. Em vez disso, as únicas opções que me deu foram os cristais. Essa foi uma boa chance para eu ver se absorver os cristais era prejudicial ou não. Selecionei o cristal de nível básico. Um pequeno cristal preto começou a aparecer do nada diretamente na frente do filhote de lobo. O filhote imediatamente começou a lamber o cristal. O cristal tornou-se rapidamente menor em tamanho até desaparecer completamente. Mi-Dragon System, capítulo 15, A Maldição. Depois de absorver o cristal, o filhote pareceu recuperar sua força. Sua aparência agora era saudável e o filhote tinha até crescido em tamanho. Duas mensagens chamaram a minha atenção, uma delas sendo 5 pontos. 5 pontos ganhos de que realmente não fazia sentido. A única maneira de saber o que era essa coisa seria absorvendo o cristal eu mesmo. A aparência do filhote parecia melhor e até ficou um pouco maior. Isso significava que se eu fosse absorver os cristais, o mesmo aconteceria comigo. A segunda mensagem foi que o filhote havia sido domesticado. Com isso, uma nova técnica foi adicionada à minha lista de habilidades. A única coisa que pude fazer foi ativar a habilidade para ver o que ela poderia fazer. De repente, depois de ativar a habilidade, o filhote na minha frente começou a brilhar quando uma luz branca o envolveu. O filhote se transformou em uma luz branca do tamanho de um ovo, girando e eventualmente entrando em minha cabeça. O filhote havia desaparecido, mas estranhamente eu ainda podia ver e sentir o filhote dentro da minha mente. Olhando para minhas habilidades, a habilidade Convocação Reversa de Familiar mudou para Convocação de Familiar. Não havia necessidade de testar o que era, pois eu poderia dar um bom palpite. Com o que aconteceu com o filhote depois de pegar o cristal, fiquei muito curioso para ver o que aconteceria comigo. Afinal, não parecia ter nenhum efeito colateral para o filhote. Parecia que tinha realmente deixado o filhote mais forte. Desta vez, selecionei sim. O cristal preto começou a aparecer em minhas mãos assim, igual quando usei no filhote. Assim que o cristal negro terminou de se formar, ele começou a ser circundado por uma luz branca. O branco brilhando mais e mais brilhante até que rachou. Logo após a rachadura, a luz branca começou a diminuir até que o cristal explodiu em pó. Eu podia sentir uma onda de energia dentro do meu corpo.
Parecia que eu estava renascendo novamente. Todos os meus sentidos começaram a formigar, embora eu não tenha ficado nem um pouco mais alto ou atordoado como o filhote, eu definitivamente senti como se tivesse ganhado uma força recém-descoberta. Saquei minha espada e comecei a balançar o mais forte e rápido que pude. Minha velocidade parecia ter melhorado. Uma melhora tão significativa para o meu corpo. Isso foi apenas com um cristal. Decidi tentar absorver o cristal intermediário. Se o cristal básico tivesse tanto efeito, eu não poderia esperar para ver o que o cristal intermediário faria. Eu não pude deixar de sorrir com o pensamento. Eu estava um pouco deprimido com a mensagem de erro que recebi, mas ainda assim, havia esperança. Quando o sol estava começando a se pôr, peguei minhas coisas e comecei a sair da floresta. Tudo estava como de costume. Quando voltei para casa, meu pai tinha terminado a maioria dos reparos na casa para que pudéssemos voltar a morar dentro dela. Fui dormir enquanto minha mãe me colocava na cama para dizer boa noite. Poucas horas depois, era hora de começar meu plano. Eu fugi de casa pelo celeiro que ficava ao lado. Dentro, eu havia escondido o balde que havia levado comigo para a floresta antes. Pegando o balde e as roupas de Bob e Quilly, comecei a caminhar em direção à casa da mãe deles. Finalmente fiz todos os preparativos de que precisava, certificando-me de que ninguém tinha me visto com olhos do dragão. Bati na porta e saí correndo para me esconder em um canto. Uma mulher gorda de quase 30 anos veio e abriu a porta. Ela olhou em volta tentando descobrir quem havia batido na porta tão tarde no meio da noite. Ao olhar ao redor, ela avistou na frente de sua porta uma peça de roupa no chão. Parecia que ela havia reconhecido imediatamente a quem pertencia. Meu plano estava dando certo. Ela começou a seguir os passos que eu havia feito antes e, ao longo do caminho, ela encontraria uma nova peça de roupa que pertenceria a um de seus filhos. Usei minhas próprias pegadas, pois eram quase do mesmo tamanho que seus filhos. Ela continuou a seguir as peças de roupa que eu deixei junto com as pegadas até chegar à Floresta Negra. Ela ficou parada esperando do lado de fora por um tempo. Essa era a única parte do meu plano que eu não tinha certeza. Ela iria para a floresta sabendo que seu filho poderia estar vivo. A julgar pelas ações drásticas que ela havia tomado até agora para se vingar de mim, eu apostei que havia bastante chances de ela fazer isso. A mulher cerrou os dentes e entrou lentamente. Cada vez ela pegava um novo pedaço de roupa e o levava com ela. Até este ponto, ela havia chamado seus nomes, mas agora que estava na floresta, ela sabia que devia ter muito cuidado. Eu a estava seguindo de cima nas árvores desde que ela entrou na floresta, esperando cuidadosamente pelo momento certo. Então a mulher parou. É muito perigoso se eu for muito fundo, talvez eu deva voltar. Ela disse. Enquanto ela dizia essas palavras, deixei cair o balde em cima dela. Saiu um líquido escuro e pegajoso que encharcou a mulher da cabeça aos pés. O balde estava cheio de sangue de besta. Quando fui para a floresta mais cedo naquele dia, não era apenas para treinar, mas também para obter o sangue da besta de nível básico. Os animais seriam atraídos pelo cheiro de sangue de besta de níveis básicas, pois sabiam que era uma criatura fraca que havia sido ferida. Se eu fosse usar um sangue de besta de nível superior, teria o efeito oposto. A menos que houvesse algo mais forte que o dono do sangue naquela área. A mulher olhou para o balde no chão. Quem fez isto? Ela gritou. Eu pulei da árvore acima e me mostrei, bem em pé na frente dela. Você, seus olhos, eu sabia que você estava amaldiçoado. Eu estava certo em tentar me livrar de você. Ela disse enquanto tremia nervosamente. Usando olhos do dragão, pude ver que várias bestas foram atraídas pelo cheiro. A única razão pela qual me revelei foi porque queria que ela visse quem havia causado sua morte. O enxame da besta havia chegado. Eles passaram direto, como se eu nem estivesse lá. Saltando sobre a presa na frente deles, nem mesmo dando a ela uma chance de lutar.
No dia seguinte, a cidade estava em alvoroço com o fato de um dos moradores ter desaparecido. Um novo boato começou a se espalhar novamente, que a maldição da família Tallien era real. As pessoas da aldeia pararam de intimidar e me xingar, pelo menos não na minha cara. Eles estavam com medo de que, se fizessem, a maldição do dragão vermelho se enviaria para pegá-los. Eu gostei desse novo boato.